bem importantes, desafiando até um viés pesquisador, né? E tentando assim fazer com que as investigações e leituras, etc., casem com a sua atuação na Procuradoria do Trabalho. Para quem já é profissional, como o magistrado trabalha conosco, né? Para quem já é profissional sabe que é difícil, por vezes, fazer essa separação, mas também sabe que, por vezes, é importante fazer essa conjugação, né? Para que a gente consiga ter uma leitura sociológica, crítica dos fatos que estão acontecendo na nossa realidade. Quando começamos toda essa notícia, né, de acontecimentos, quais os que estão rolando hoje ali na Serra Gaúcha, não apenas na Serra Gaúcha, é importante dizer isso, e não é só no Rio Grande do Sul, enfim, né? A gente parou, pensou, né? E aí eu propus a Thaís, se ela pudesse, na verdade, pedi a Nick que fizesse essa ponte, como pode, nossa pesquisadora, que ela viesse falar sobre o trabalho de produção análogo à escravidão. O que isso tem a ver com um grupo que estuda tecnologia e trabalho? Tudo. Porque justamente no momento que a gente foca o olhar para a tecnologia, agora o trabalho tecnológico, etc., a gente corre o risco de esquecer de uma realidade, né? E, especialmente o Brasil, é um país de muitas realidades. Nós temos muitas realidades de trabalho, nós temos muitos sentidos ao trabalho, nós temos muitas leituras de trabalho, e me parece assim que hoje incumbe muito ao Ministério Público do Trabalho provocar essa reflexão, né? Do que estamos falando quando falamos em trabalho, né? Será que todo trabalho se justifica? Será que todo trabalho vale a pena? O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer e o que o Ministério Público tem em termos de atuação institucional, de ferramentas para provocar nossa reflexão, né? Para fazer com que a gente possa sair desse lugar de espectadores, de leitores de 0 hora, né? E outros veículos que tragam essas notícias e, de fato, começar a atuar para transformar a sociedade. Então, eu confio muito na fala da Thaís hoje, com essa missão, né, de estimular a nossa desmobilização aqui e fazer com que, efetivamente, a gente consiga ler que nem tudo é efetivamente tecnologia e que quando a tecnologia está atrelada à força e ao sacrifício humano, né? Ou quando se lê que a tecnologia é a força humana única e exclusivamente, o braço, a perna, alguma coisa está errada, né? Acho que a gente precisa, então, parar, e é o que nós estamos fazendo agora, né? Temos esse privilégio, nós aqui somos privilegiados, né? De contar com a Thaís, de contar com esse tempo e fazer um pouco mais de pensamento sobre o assunto, né? Quem sabe hoje a gente evolui individualmente, que seja, para algum outro patamar de reflexão sobre o trabalho humano, o ser humano e a dignidade da pessoa humana. Muito bem-vinda, obrigada. Muito bem-vinda como palestrante, porque ela já era assim integrante. Bom, quando a Nick me fez o convite, eu logo veio à minha mente, né, a importância do timing, né, porque de fato tem sendo discutido aqui no Estado. E hoje, especificamente, o Procurador-Geral do Trabalho está em Porto Alegre para assinar o termo com o governador, né? Então, hoje a gente vai almoçar com ele, então, casou, né, o dia da minha fala aqui no mestrado da PUC com a vinda do Procurador-Geral, que vai ser um marco importante do Estado em relação agora a práticas preventivas e repressivas em relação a esse flagelo social. A minha ideia foi que, como há, né, professora Denise, uma divergência se é ou não trabalho escravo, que a gente sabe que sim, agora né, em relação ao pessoal que foi encontrado nas fazendas lá em Uruguaiana, ou da Federação do Arroz, uma negativa em assumir como trabalho escravo, né, enquadramento. A minha ideia, ontem a BASF, que é a empresa de semente, a multinacional, que tinha recebido um selo de responsabilidade social, acabou assumindo, né, que nos deixa um pouco mais tranquilos, porque é uma verdadeira guerra em relação a essas audiências, elas são muito longas e, assim, esse debate em relação ao enquadramento. Não é assim tão fácil, eu sei que houve críticas em relação ao pacto das vinícolas, que foi muito pouco em relação aos atos individuais, apesar de ter a ressalva de que pode ser, isso vai poder ser
judicializado individualmente, né, perante os magistrados para se arbitrar uma nova indenização. Eu gosto de explicar que a gente pega um negócio no calor da discussão, então tudo que a gente consegue ali é muito válido, né? Só que, claro, não está livre de críticas, né? Mas em relação, assim, de dar um feedback para a sociedade em relação então, vale a pena, né? O trabalho escravo foi muito pouco, é que tem que ser visto sobre esse contexto que não é muito fácil discutir e fazer a empresa reconhecer. O reconhecimento é um grande ganho em relação a essa mazela social. E a minha ideia, junto com a Nick, né, que é a minha assessora, minha colega minha assessora, era construir com vocês um conceito de trabalho escravo moderno e contemporâneo, tá? Fazendo um link com relação ao grupo de estudo de novas tecnologias. Os dados hoje, a evolução da tecnologia está muito ao nosso lado em relação a mapeamento, perfil, né, traçar o perfil dessas pessoas para que se possam formular políticas públicas de recolocação dessas pessoas, né, que eu acho que é o nosso grande calcanhar de Aquiles hoje em recolocação, porque acaba tendo um ciclo de pobreza e as pessoas acabam retornando para essas atividades subhumanas. Né? Então, os dados e a tecnologia são grandes aliados em relação a temas de prevenção e também de localização. Né? As localizações geográficas hoje nos ajudam, né? Os instrumentos a localizar, porque às vezes são em localidades extremamente... Esse mapeamento, ele é por satélite, como o mapeamento ali da Amazônia, como é esse mapeamento? E vamos chegar? Tá. Então, assim, eu vou começar fazendo com vocês uma relação comparativa do que era o trabalho escravo, né? Então, aqui tem as imagens que a humanidade está ligada, sim, com a escravidão, seja por meio de indígenas ou africanos, e sempre, desde a Idade Antiga, se estende até hoje para fins sexuais, tá? E hoje, muitos não são públicos, né, são publicizados. Esse caso teve por ser no Sul, por envolver vinho, que tem todo o glamour, né? Então foi sim um escândalo, mas isso infelizmente, é uma matéria cotidiana da gente, né? Existem muitas denúncias e o Ministério Público e o Ministério do Trabalho estão sempre verificando esse tipo de conduta. Então, aqui a gente tem a atividade nas carvoarias de carvão vegetal, as sweatshops, que são as fábricas clandestinas, ali na atividade rural, e aqui já uma foto de quando eles são resgatados e começa o processamento para retorno à localidade de origem. Pode passar. Tá, aqui, acho que a outra foto não passou. Não passou? Não, acho que deu algum problema em relação a isso, mas não tem problema. Pode seguir. Na verdade, aquela imagem é essa aqui. Agora tá. Acho que tu tem que ir dando. Tá. E... tecnológico. Exatamente. Aí, isso aqui, eu tenho lembranças tristes, assim, que no início da minha carreira, quando o Ministério Público foi lotado em Joaçaba, no meio oeste. Eu pensei, bom, eu acho que eu tenho muito meio ambiente de trabalho, mas não vou ter muito trabalho escravo, isso vai ficar com o pessoal do norte, né, ou do centro-oeste e tal. E quase toda semana eu tinha que ir para alguma localidade, inclusive os magistrados foram com a gente para Concórdia, crianças na erva mate, com dentes decepados, né, tendo que subir na erva mate nativa, e essas eram condições, por exemplo, para fazer as necessidades fisiológicas, aqui uma área de vivências, a gente pode chamar disso, e isso são os vasilhames que eles consumiam a própria água. Né? Pode passar. Eu fiz uma introdução aqui para a gente começar a construir, de fato, esse conceito, que tem que se ter em mente, primeiro, que é uma superexploração da mão de obra, ou seja, passa dos limites, é uma estratégia moral ilícita do capitalismo moderno, porque está ligado o trabalho escravo contemporâneo já com a parte da Revolução Industrial e que esse novo capitalismo, né, que a gente tem, e que ela é extremamente lucrativa. Então, tem estudos de que a escravidão contemporânea é 30 vezes mais lucrativa do que a escravidão que a gente conhece que vinham dos negros africanos.
e que não é uma realidade que se circunscreve só ao Brasil ou aos países latinos. Aí eu trouxe um exemplo da Espanha, por exemplo, que é um continente extremamente evoluído, né, socialmente. Mas lá na comunidade autônoma de Múrcia, que fica bem perto da Andaluzia, ali no sul, que é bem próximo a Marrocos, a gente tem aquelas duas cidades, Melilla e Ceuta, que inclusive tem um muro de 20 quilômetros para tentar, que é uma porta do continente africano. Lá sempre é localizado o trabalho escravo também nas plantações, ou seja, utilizando dos imigrantes que estão numa situação frágil para lucrar, né, para tirar da cadeia produtiva o máximo de mais-valia, né? Então, isso não é uma realidade só na América Latina. E é uma prática inadmissível no atual nível civilizatório, isso é consenso na comunidade internacional, e o Brasil já há muito tempo reconhece o problema. E esse reconhecimento, como eu falei das empresas, é um passo fundamental. Enquanto não se reconhece, fica muito mais difícil de combater. Então, o reconhecimento é uma parte essencial para se melhorar a situação. E essa pergunta que eu faço é porque eu percebo que a classe média, principalmente, as classes mais favorecidas socioeconomicamente, elas ficam perplexas e incrédulas. Nossa, isso existe, né? Porque isso não faz parte da realidade das pessoas. Então, elas acham que isso não existe mais. Como a doutora Denise falou, a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Então, esse Brasil ainda é real, né? A gente a comunidade toda, nem tudo vem a público, né? Mas isso existe. E a resposta em relação por conta por que as pessoas ficam incrédulas que existe, ou por que não acreditam, né? Por conta da invisibilidade, porque é um fenômeno invisibilizado, né? Existem as cadeias produtivas e isso faz parte lá do início da cadeia produtiva, que, por conta do nosso modelo econômico capitalista do corte neoliberal, supõe a valorização do capital econômico sobre qualquer outro valor, né? E como a gente está submetido, desde 1998, sob a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem sempre no Ministério Público esse norte, de que não tem como elencar, não é um rol exaustivo a forma que eu vou fazer essa superexploração do trabalho humano, mas a gente consegue elencar e traçar alguns elementos e características que se fazem presentes em todas as formas que a gente averigua. Então, é isso que eu vou construir com vocês aqui. A contextualização, que eu já vou me reportar novamente, que eu já falei, que está aqui no trabalho escravo moderno contemporâneo, ele integra o capitalismo e se radica através do trabalho assalariado subordinado, que é a forma predominante. Formalmente, a gente aboliu a escravatura, essa escravatura clássica, que a gente chama em 1888, sem nenhum tipo de compensação, né? E a nossa história, então, tem muito mais escravidão do que sem ela, né? Então, a gente viveu muito mais com essa escravidão do que sem ela. Mas a gente, contextualizando o fenômeno do trabalho escravo contemporâneo, a gente se encontra aqui, nessa parte histórica. Pode passar. Aí a gente vai fazer uma comparação com a escravidão antiga e com a escravidão contemporânea. A antiga escravidão, em relação à propriedade legal, era permitida. Então, você tinha um título de que você era dono de um escravo e era garantido por lei, né? A nova escravidão é proibida, né? A pessoa não pode ser proprietária, inclusive aqui. O custo da escravidão, a antiga escravidão, era alto, né? Então, se estima hoje que em 1850 um escravo valia 120 mil reais hoje. Então, não era qualquer pessoa que podia ter um escravo, né? Ela tinha que ter poder aquisitivo. Hoje, a escravidão é muito baixa, né? Os escravos não são comprados, eles são aliciados, e às vezes o patrão gasta apenas com transporte, às vezes ele não tem custo nenhum, né, com escravo. Os lucros, a antiga escravidão era baixa, né? Eles lucravam um pouco, tinham os gastos com a manutenção do escravo. Hoje os lucros são altos. Se alguém, por conta, é descartável, né? O ser humano é tido como uma coisa descartável. Começou a dar problema, eu me libero dele, porque tem toda uma massa esperando para entrar em substituição. A mão de obra era escassa, era difícil conseguir um escravo, né? Você dependia do tráfico negreiro ou da prisão de índios, ou dos filhos dos próprios escravos. Hoje, a nova escravidão, a mão de obra é descartável, porque tem uma massa de desempregados necessitando de qualquer coisa para sobreviver. Relacionamento com o proprietário era longo, né? O antigo escravo vivia toda a vida.
Hoje é curto período, é só para aquela tarefa, para aquele ciclo econômico, e eu mando embora. E às vezes sem nada. E hoje também, em relação às diferenças étnicas, né, a gente não tem um corte em relação a isso, né? O corte é social. São pessoas pobres e miseráveis que precisam de dinheiro para se submeter àquele tipo de tarefa. Não, terminando as comparações, a antiga escravidão, para manter a ordem, e a nova escravidão tem as mesmas semelhanças. Então, ou seja, se usa ameaça, castigo físico, né? Inclusive, na do vinho, isso era bem presente. Né? Pode passar. Depois da comparação, da contextualização, da introdução dos elementos básicos, a gente começa a ter os fundamentos do trabalho escravo contemporâneo, que é a legislação internacional. Então, antes de ter a ONU, quando tinha a Liga das Nações, a gente já tinha um conceito sobre escravatura, lá em 1926, que era uma condição de submissão, como se fosse uma propriedade. Né? Depois que teve a ONU já em 1956, né, a ONU é de 1948, se fez uma convenção suplementar àquela lá, e se criou um outro conceito mais amplo em relação, e se colocou o conceito também, além de propriedade, de servidão por dívida. Quando veio em 1948, que a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um grande marco, né, da nova construção da arena jurídica internacional, isso é reiterado, de que ninguém pode ser mantido em escravidão e servidão, e que também o tráfico de pessoas é proibido, e que, além disso, ninguém será submetido a nenhum tipo de tratamento desumano ou degradante. Aí começa a aparecer a expressão degradante lá em 1948. No âmbito de proteção de direitos humanos regional, que é a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, a gente tem em 1969 a edição da Convenção Americana, que a gente chama de Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil através dos decretos do Congresso Presidencial em 1992, que também reitera que ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão e o tráfico de escravos em todas as suas formas. Então, vai se construindo o conceito de trabalho escravo contemporâneo. Pode passar. E, especificamente, né, como a OIT é uma agência específica da ONU, e para tratar das relações de trabalho, ela também se debruçou sobre esse tema já desde 1930, né, que a OIT é um dos primeiros órgãos internacionais, e na Convenção 29 já falava sobre trabalho forçado e obrigatório, e sobre ameaça e violência, e quando a pessoa não se oferece de espontânea vontade para trabalhar. E, posteriormente, em 57, ela edita a Convenção 155, também sobre trabalho forçado, no artigo 1º, e também declara que o trabalho forçado obrigatório é proibido para qualquer tipo de fim, como vingança, como para impedir opiniões políticas e pontos de vista diversos, como medida de discriminação. E aí notem que a OIT, ela se atém bastante à questão do trabalho forçado ou obrigatório. Né? Essa é a tônica da OIT. E aí, como todo mundo conhece, né, que trabalha na área trabalhista, que a gente tem a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, em 1998, que elencou, no primeiro momento, né, 8 convenções que são o núcleo duro do direito do trabalho, que são necessárias para se garantir um trabalho decente. E essas 2 convenções que eu mencionei antes, elas fazem parte desse núcleo duro, junto com não discriminação, eliminação de trabalho infantil, liberdade sindical. E agora, recentemente, ano passado, em 2022, esses princípios foram ampliados para a garantia de um meio ambiente de trabalho saudável e seguro. Ou seja, agora de 8 nós passamos a ter 10 convenções que fazem parte desse núcleo duro de princípios e direitos fundamentais do trabalho. Inclusive, mesmo que você não tenha ratificado essas convenções, pelo simples fato de você fazer parte da OIT, o país tem que se submeter às suas regras. E sendo um membro da ONU, automaticamente você é membro da OIT. Então, mesmo que você não tenha ratificado, como no caso dos Estados Unidos, que não ratificou várias convenções, pelo simples fato de eles
integrarem, né, a Organização das Nações Unidas, eles fazem parte da OIT, eles estão também submetidos àquelas regras. Tanto que eles têm um processo rigoroso de due diligence, né, de compliance, SG e essas coisas todas, porque isso, para eles, é abominável também. Então, na OIT, nessa construção do conceito, como eu falei para vocês, é muito mais destacado a relação do trabalho forçado. E desse trabalho forçado, das convenções 29 e 105, a gente pode extrair 4 elementos essenciais, que é qualquer trabalho, seja ele urbano ou rural, qualquer pessoa, adulto ou criança, ameaça de sanção, liberdade de deixar o trabalho sem perder direitos, e ausência de voluntariedade. Aqui é um elemento importante, porque essa ausência de voluntariedade não é só aquela liberdade superficial de dizer, não, eu aceitei, né, trabalhar. Na verdade, na maioria dos casos, os trabalhadores foram induzidos a erro, né, a promessas de vantagens, de remuneração ou de condições de trabalho totalmente diversas do que aqueles que eles encontram na realidade. Então, a liberdade deles está viciada, né? Então, não pode se considerar que aquele consentimento é um consentimento livre, né? E que pode ser aceito pelo direito. Então, esse é um requisito que tem que ser lido com essa mente. Em 2014, diante das constatações de que a comunidade internacional e todos os países não conseguiram superar esse problema, esse grande problema, foi expedida a recomendação número 203, com instrumentos mais específicos do que as nações teriam de fazer para superar esse flagelo social. Então, há um pouquinho mais de detalhamento em relação na organização do trabalho sobre as atitudes e os instrumentos que cada nação deveria implementar para finalizar, acabar com esse flagelo social. Aqui tem um documento internacional extremamente importante para a formação do conceito de trabalho escravo contemporâneo, que é o Protocolo Adicional à Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, que foi editado no ano de 2000 e a gente chama de Protocolo de Palermo. Ele é muito mais avançado do que as convenções da OIT e todos os outros documentos internacionais que tratam sobre trabalho forçado e tráfico de seres humanos. Por quê? Porque, além de todo o detalhamento sobre essa parte de você traficar seres humanos, ele cita formas de coação, a fraude, o engano e a situação de vulnerabilidade. Ou seja, uma pessoa que ela não tem condições de se alimentar direito, que ela não recebeu educação, ela não é livre. Né? Ela está numa situação de vulnerabilidade, ela precisa de dinheiro para manter o seu grupo familiar, para manter sua sobrevivência. Então, a comunidade internacional avançou muito nisso quando colocou a vulnerabilidade. E vocês vão ver que o nosso conceito é extremamente mais adiantado da OIT. Por quê? Porque a gente também puxou coisas de documentos internacionais da ONU. Então, como eu falei, o protocolo de Palermo é mais avançado, porque ele coloca como elemento a situação de vulnerabilidade, mais as condições de superexploração, ou seja, que não respeitam aquele núcleo duro do direito do trabalho, ou seja, não respeitam os estándares, né, trabalhistas, que é o mínimo que uma pessoa pode ter quando ela está exercendo uma atividade de trabalho. Então, para a OIT, o tráfico de pessoas não é trabalho forçado, que é necessário para ter trabalho forçado, a ausência de voluntariedade, mas a limitação da liberdade. Notem que aqui a OIT não fala sobre superexploração ou situação de vulnerabilidade, ela fica mais circunscrita à parte do trabalho forçado mesmo. E o Brasil, não, a gente tem o trabalho escravo gênero, cujas espécies são o trabalho forçado e o trabalho degradante, ou seja, o nosso conceito, quando alguém vier nos perguntar, então, o nosso conceito de trabalho escravo contemporâneo é muito mais próximo ao conceito da ONU, ou seja, o nosso conceito de trabalho escravo é muito mais avançado. Então, a ONU também, a OIT, tem dados, e a gente também tem dados no Observatório do Ministério Público, que coleta todos esses dados. A gente tem uma ferramenta, junto com a OIT, com a parceria de OIT, que observa tudo o que acontece no país, tem mapa de calor, assim, onde tem mais resgates, onde tem mais vulnerabilidade, o que essas pessoas faziam, a idade,
o sexo, se elas são doentes, se elas não são. Então, assim, a gente tem um traço. A gente vê que o trabalho forçado tem um número que suplanta em muito o tráfico de pessoas. Então, não necessariamente as pessoas que estão em trabalho forçado foram objeto de tráfico de pessoas, né? Às vezes da própria localidade, por necessidade, elas se submetem a trabalhos degradantes. Então, a ocorrência, né? Como é que se dá o trabalho análogo de escravo no Brasil? Tradicionalmente, era muito mais na agricultura e na pecuária. O que a gente vê hoje, nos últimos dias? Um aumento na área urbana, né? Na construção civil, no trabalho doméstico. Não sei se vocês chegaram a ver os casos de trabalhadores domésticos, né? Sofreram resgates. E os casos também emblemáticos das áreas home office, né? Ficaram muito conhecidos em relação à utilização de bolivianos, né? Que trabalhavam, os chineses que trabalhavam muito nessas pequenas oficinas que tinham como beneficiária, na ponta final, as aulas. Essa volta aqui, não sei se vocês já chegaram a ouvir o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Conta a história de uma mulher que era foragida, né, da Interpol, porque ela tinha sido condenada por trabalho escravo doméstico nos Estados Unidos. Tá? Também a Folha acabou com a vida dela, preciso ver. Pode, gente. Onde a pessoa ia tirar foto na frente. Não foi a Luí, a menina da defensora dos cachorros, dos animais, foi lá, não foi? Foi. Uhum. Sim, foi a menina aqui. A gente tem um grande marco, que é o caso José Pereira versus Brasil. A partir deste caso, foi que o Brasil tomou medidas mais enérgicas contra o trabalho escravo, que foi um caso que foi submetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica lá no Washington, que a nossa professora Flávia Piovesan fez parte, né? E que foi admitido porque ele foi um caso de 1989, José Pereira era um adolescente, junto com outro senhor que tinha um apelido de Paraná. Eles, depois de muito tempo trabalhando nessa fazenda lá no Pará, eles conseguem fugir, e aí eles recebem tiros, né? O José Pereira fica gravemente ferido, ele tem sequelas até hoje, né? Ele é uma pessoa com deficiência, e o outro morre. E aí, quando eles são despejados no lote, o José Pereira se fingiu de morto e ele conseguiu ir até as autoridades. Só que, passados 6 anos, nada foi muito feito pelo Brasil, né? Como a Corte Interamericana e a Corte Internacional também respeita o princípio da subsidiariedade, ou seja, os órgãos internacionais só atuam em casos de inércia, omissão, né, ou problemas sérios dentro da jurisdição doméstica. E aí conseguiram, né, essas duas ONGs, Human Rights Watch, agora eu esqueci o nome da sigla, conseguiram comprovar que o sistema judicial do Brasil e os outros órgãos de investigação foram extremamente ineficazes. E, antes de oferecer a denúncia para a corte, entre em contato com o Brasil, e aqui se tem um término amistoso, ou seja, o Brasil faz um acordo com a comissão, no qual ele se submete a fazer várias mudanças, isso em 2003, para tentar evitar as ocorrências de direitos de trabalho escravo contemporâneo e para punir, né, ou para ter uma atitude repressiva mais eficaz. E isso é possível por quê? Por que a gente consegue levar a corte? Aí está aqui na professora Nisso um tema que eu gosto bastante, que é o controle de convencionalidade. Porque a gente também tem esse tipo de instrumento, além do controle de constitucionalidade, a possibilidade de pegar toda essa legislação que eu mencionei antes e levar para o Poder Judiciário para discutir. Olha, além da nossa legislação interna, nós também somos submetidos a toda essa construção de direitos humanos a nível internacional. Nós somos submetidos a essa jurisdição internacional e nós somos comprometidos perante a comunidade internacional porque nós temos que cumprir essas regras e princípios. E esse controle de convencionalidade não se aplica à causa de reserva de plenário e à instância máxima na área trabalhista, o TST. Então, existe sim esse diálogo das fontes em relação ao STF e à Corte, né, se cita, e existe sim essa possibilidade de a gente discutir judicialmente a aplicação ou não dessas normas internacionais. Inclusive, recentemente, né, o CNJ pediu, né, uma recomendação para que os magistrados apliquem, né, o controle de convencionalidade, que acaba ficando um pouco de lado.
Então, tudo isso, toda essa mudança de postura do Estado brasileiro se deu em 2003 por conta desse caso da Pereira, por conta do controle de convencionalidade. É o caso, para quem quiser pesquisar, o relatório 9503, né? E é um reconhecimento da existência perante a comunidade e a criação de medidas para sua abolição. E aí, aqui a gente tem a criação da CONATRAI, Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, um plano nacional, e os estados também têm os seus planos, então o Rio Grande do Sul também tem um plano estadual de combate ao trabalho escravo. Nisso se fortaleceu o grupo especial de fiscalização móvel, então quando a gente recebe uma denúncia, a gente manda, distribui para um procurador, esse procurador comunica ao Ministério do Trabalho, e comunica, por sua vez, o grupo especial móvel, e dependendo das condições de segurança e do mapeamento geográfico, porque daí se tenta localizar as coordenadas geográficas com o mapa do calor, e aí se procura os órgãos de inteligência, tanto a gente tem, o MPT tem um órgão de inteligência, a Polícia Federal tem seu órgão de inteligência, a PRF também, e aí se faz um trabalho conjunto estratégico para entrar, né, nesse tipo de fazenda ou de propriedade, ou como as fábricas clandestinas, né, não dá para chegar sem uma estratégia anterior, né? E aí se fortalece muito, se começa as fiscalizações. Então, em termos governamentais, institucionais, foi um giro que se deu com esse caso. Pode falar. E aqui tem uma grande mudança conceitual do trabalho escravo contemporâneo, que foi a alteração do artigo 149 do Código Penal, que também era uma medida que o governo brasileiro se comprometeu perante a corte. Ó, a gente vai enviar o projeto, né, e vocês vão ter que mudar de acordo com as leis internacionais. E é por isso que a gente tem hoje essa redação de trabalho forçado e jornada exaustiva que tem da OIT, condições degradantes de trabalho, servidão por dívida e a clássica, que é a restrição da liberdade. Então, foi por causa disso que a gente tem agora essa redação, essa intelecção do artigo 149. Então, quando a OIT edita aquelas convenções e também aquela recomendação suplementar, ela coloca algumas medidas para a abolição do trabalho forçado. Alteração de legislação, o Brasil fez pagamento de multas, o Brasil tem interdição da empresa, o Brasil pode, tanto pelo poder de polícia do Ministério do Trabalho, ou ações judiciais promovidas pelos órgãos competentes, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, pode falar. Eram as medidas. Aí. Realocação do trabalhador, isso é uma tentativa, que eu falei para vocês, a gente tem um gargalo aqui. Cassação da licença de funcionamento, pagamento, a gente tem de indenização à vítima, confisco de bens, que a gente tem no artigo 243 da Constituição Federal não regulamentado ainda, a perda de direito de contra-ataque, que a gente tem, isso na lei de licitações, e prisão, que a gente também tem. Mas nós entendemos que a forma mais efetiva de combate ainda é econômica, tá? Pesar no bolso. E além de todas essas sugestões da OIT, o Brasil tem mais uma espécie, que é o dano moral coletivo, que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal fazem uso. Então, como eu falei para vocês, só revisando, o artigo 149 uma redação dela é extremamente moderna, com os conceitos internacionais, e ele consiste na negativa de dar ao trabalhador atributos de qualquer ser humano, ou seja, a liberdade, entendendo aquele conceito de liberdade que eu falei antes, e de dignidade. E aqui que entra o valor chave quando há discussões e divergências entre os conceitos de trabalho escravo, né? Que era, primeiramente, a FEI de arroz, né? Não, tem um nome peculiar. A Federação de Arroz se negou, né? Não reconheceu, porque eles achavam, eles se atinham aquele conceito de trabalho escravo só em relação à liberdade, e com uma leitura bem restritiva em relação ao valor liberdade. E desconsideram toda a construção kantiana e da Hannah Arendt de dignidade, né? Quando a gente dá, em termos de comunidade humana, aquele giro de que ninguém pode ser considerado meio, tá? E um ser humano pode ser meio para qualquer coisa. Então, a gente tem, sim, albergado nesse conceito o trabalho forçado, né, que é o mesmo conceito, restrição da liberdade de locomoção, violência, ameaça, o truck system, que é aquela coisa, eu
ele só posso comprar enquanto trabalhador daquela localidade coisas que são vendidas pelo próprio entregador. E aí isso acaba gerando uma caderneta, e quando a pessoa recebe, ela já não consegue, ela já está em dívida, e ela fica em dívida sempre, e ela fica sendo o servo daquela pessoa para conta do débito, né? Que é o truck system. E a gente tem esse conceito do trabalho degradante dentro do nosso artigo 149, que é a proteção da dignidade do trabalhador. Quando ele é tratado de forma escrava, ele não é tratado como ser humano. Então, é um conceito mais amplo da OIT e mais próximo da ONU. Então, ele não respeita os direitos fundamentais do trabalho. Alimentação, água potável, alojamento, sanitários, fornecimento de instrumentos de trabalho, equipamento de proteção, transporte, salário mínimo. Então, é todo aquele núcleo duro de princípios fundamentais de direito do trabalho. Essa é aquela ferramenta que eu falei que é a tecnologia a favor, né, de traçar um perfil das vítimas e com esse perfil, né, de ter esses dados, que eu acho que é importante do mapeamento dos dados, é o que vai ser feito com eles, né? E é fomentar políticas públicas e depois delas construídas, você efetivá-las, porque é mais difícil. Porque o que acontecia? Eu já resgatei 3 vezes o meu trabalhador. Ele tem a autoestima tão baixa que ele acha que só sobra isso para ele. Então, ele recebe os 3 meses de FGTS, ele volta para casa, ele precisa achar uma ocupação. E quando ele vai atrás disso, como ele não tem instrução, como ele mora longe, como ele não tem dinheiro para se vestir adequadamente, ele acaba voltando para os mesmos exploradores, para os mesmos caras que fazem a intermediação da mão de obra, que a gente chama de gatos, por conta desse problema que a gente tem de formação, né, que pode se ficar ainda maior com a questão tecnológica, né, professora Denise, esse gap pode ainda ser mais profundo por conta de que há uma evolução e essas pessoas, esse grande número de pessoas não vai conseguir alcançar. Então, cada vez que você exige mais educação, mais tecnologia, você deixa essas pessoas mais alijadas no mercado de trabalho. Para quem... Eu queria só fazer um destaque para os colegas que não conhecem o observatório. É sensacional, é um trabalho incrível. Eu já pesquisei várias coisas lá, que é amigável, é fácil de navegar, então quem tiver interesse, eu acho... Aquele Smart... Isso, Smart Lab. É bem interessante, é um trabalho incrível. Fruto de sempre tem um gênio por trás, né? Tem um colega que é o Luiz Fabiano de Assis, que eu não sei o que ele está fazendo no Ministério Público. Fora, assim, ele é genial. E ele que é responsável por várias dessas coisas de compartilhamento de dados com outras entidades. E ele tem uma mente muito matemática, ele tem uma capacidade de transitar nessas áreas da computação, que eu acho que é difícil para o pessoal do direito, né? Principalmente ainda para a minha geração. É bem complicado, né? Para vocês que são mais jovens, é mais fácil. Mas é fruto disso, né? E ele entendeu que tem que ser acessível para as pessoas. Então, assim, qualquer um consegue entender os dados que estão ali. Não são infogramas complexos. Obrigada pela introdução. Pode passar. E é isso que eu falei, né? Que a gente tem esse gap. A professora Denise me deu a oportunidade de conversar com o pessoal da sala dela sobre o Ministério Público do Trabalho, e uma das coisas bacanas de mostrar para a população são os projetos que a gente faz com esses dinheiros, né, com esse dinheiro, com essas reversões da multa, que dá um trabalho imenso para fiscalizar. Mas isso é o que eu encontrei na internet sobre a oportunidade de conversar. Eles escutam tudo, né? É possível, é o medo. Que é resgatando a cidadania. Tem também um pessoal do trabalho de Mato Grosso que está fazendo um trabalho muito legal de alfabetização, mas são trabalhos muito formiguinhas, né? Esse é um trabalho maior, que é em parceria com esse pessoal da Caritas Arcodiocesana do Rio de Janeiro. E em 2003, já naquela época que o Brasil já estava sendo processado, foi em 2002, um pouquinho antes, foi instituído o direito de receber seguro-desemprego, nesse valor de um salário mínimo por 3 meses, que eu falei para vocês, e o acesso prioritário à Bolsa de Família. Então, os resgatados entram numa lista prioritária, né? Eles acabam recebendo o primeiro.
esse final não foi tão feliz, né? Então, como persiste, e tal, que esse problema persiste, a gente foi processado internacionalmente, que é também um precedente importante no âmbito de direitos humanos do Brasil, né? Que é o Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Então, a Comissão Pastoral da Terra, que é uma grande aliada, junto com a NGE Repórter do Brasil, em relação a acessar essas pessoas que estão submetidas a trabalho degradante forçado, eles ofereceram a denúncia à comissão, que foi admitida, né, que fez várias visitas também, ele foi uma fazenda do Pará, e eles perceberam que o Brasil, apesar de ter se comprometido e tomado todas aquelas medidas, não foi suficiente, que continuavam nisso, né? Por anos, essa fazenda continuou nesse risco, era uma pessoa bem poderosa do estado do Pará, então resgatava o pessoal, no ano seguinte, quando ia fiscalizar, estava lá de novo. Então, aí a gente foi condenado à omissão no combate ao trabalho escravo, e foi feito todo, de novo, um trabalho com o governo brasileiro de efetivar as medidas que já existem. Então, o índice global da escravidão no Brasil, então, colhido pela Walk Free Foundation, 360 mil pessoas se estima que estariam em situação de escravidão contemporânea. De 95 a 2022, a gente ainda não tem o dado de 2023 total, né, só parcial, mais de 60.251 trabalhadores foram resgatados. Esses dados são do Ministério do Trabalho. Em todo o país, em 2022, que já foi o número recorde, a gente teve 2.575 pessoas resgatadas em 432 operações, sendo que, desde 2018, o Ministério do Trabalho ficou com verbas bem restritas para fazer, ou seja, se a gente tivesse mais perna, provavelmente a gente resgataria mais pessoas, tá? E em 2023, a gente já conta, cada dia eu pedi isso para o coordenador estadual da coordenadoria específica do trabalho escravo, cada dia ele manda mais um número, né? Estava falando para ele que cada dia aumenta, né? Por quê? Porque com a publicidade do caso do Vinha, as pessoas acabam tomando coragem, né? Então funciona, né? O Estado chega. Então, a gente consegue fazer, só que não é publicar, todos os casos não são publicizados, né, por vários motivos. Mas a gente já está conta com 298 resgatados. Então, eu fiz uma memoriazinha aqui, que 2015 foram 32, 2016, 17, 2017, 6, 2018, 0, que o Ministério estava sem verba, 2019, 2, né, porque também não foi passado dinheiro para fazer as fiscalizações, 2025, 25, e com muita pressão, para 2021 voltou verba para fiscalização, aí começou a serem feitos os resgates de novo. Em 2022, 156. Claro que 298 a gente tem uma parcela esmagadora do pessoal colocado na vinícola. É isso. Eu queria saber de ti se essa ascendência no número de pessoas que são libertadas da escravidão, eu acho que ela se deve muito mais ao aumento de orçamento que permite vocês intensificarem o trabalho, ou existe um aumento dos casos de escravidão também? Os casos, eu acho que eles estão em curva ascendente ou descendente? Ou não tem como saber, não tem como precisar isso? Eu acho que os casos continuam existindo e foi o Estado que não conseguiu chegar lá, e ele também está muito ligado às condições econômicas do país. Quanto maior o índice de desemprego, mais as pessoas se submetem a qualquer coisa para poder sobreviver, e elas se submetem a qualquer coisa mesmo. Então, eu já resgatei família com bebê vivendo em chiqueiro, né? Um chiqueiro desativado, né? Um bebezinho de 2 anos. Por quê? Porque estava numa crise, não conseguia emprego, não tinha como se deslocar, a pessoa fica e ela se submete a qualquer valor que oferecerem para ela e a fazer qualquer coisa e a ficar no tempo que for necessário. Então, eu acho que tem esses 2 fatores. Eu acho que a ausência de fiscalização deixa cobre o que de fato existe. Tem muito mais gente em atividade degradante do que a gente consegue alcançar, mas que isso se agrava em períodos de regressão econômica. Tá? Só para contextualizar, eu tenho 2 questões para te fazer. Uma eu vou fazer ao final, mas só para não perder o meado que a colega colocou.
nesse resgate desses trabalhadores em situação análoga à escravidão. O fato que você referiu que alguns regressam à mesma situação que antes foram resgatados. A ausência de talvez um segundo projeto do executivo, por parte do executivo, para que promova a educação de todos os aspectos, não só profissional, mas também o estímulo pessoal desses trabalhadores, não seria imprescindível para o Ministério Público, de certa forma, atuar junto com os órgãos executivos e buscar diminuir esse regresso? É super imprescindível para todas as questões. E alguma coisa está sendo feita? Pouquíssimas. Porque a gente pode ver que a gente fala em todos os setores em relação a isso, tá? De educação, que eu acho que é o que nos diferencia muito de outros países, né? Que falam que não são perfeitos, mas conseguiram, por exemplo, que a gente cita como exemplo de recolocação no mercado, que são os países nórdicos, que a gente adotou parcela da flexi-segurança em relação a eles, no que diz respeito à flexibilidade de direitos. Mas, em relação a aperfeiçoamento e aquisição de competências para você retornar, e a gente falha. Falha no INSS, quando a pessoa fica incapaz temporariamente, não existe de fato real um projeto de reaperfeiçoamento daquela pessoa para ela poder trabalhar naquilo que ela se tornou incapaz, então fica recebendo auxílio-doença como se fosse já uma aposentadoria por invalidez e só deixa passar o tempo para ver se ela vai conseguir um milagre, né? A readaptação desses funcionários, o INSS tem que fazer. Sim, tem que trazer de alguma forma. Mas aí todo mundo é habilitado para padeiro. Né? Então não vai ter vagas para padeiro, não funciona. Trabalho infantil, retiro do trabalho infantil. Aí tem todo um problema social em relação envolvendo a família. Nada é feito a contento. Ele retorna do trabalho infantil. Trabalho escravo, retiro, mando para a localidade dele, se ele não é dali, de novo, dá 3 meses de seguro-desemprego, Bolsa Família, mas ele não é reeducado, ele não recebe qualquer tipo de estímulo ou apoio de serviço social para que ele tenha uma nova chance de não retornar para o ciclo de pobreza. Então, a gente tem uma corrente de problemas sociais que é cíclica. Qual é o poder que a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho tem para denunciar o próprio país pelas ONGs internacionais? A gente fez em relação, por exemplo, à parte jurídica da reforma trabalhista, que a gente entendeu que não houve um discurso que afrontou a Convenção 154 do Diálogo Social. A gente está tudo isso na OIT, na Comissão Interamericana, tem vários casos. A gente tem, não é nem a corregedoria, qualquer pessoa poderia, né, o membro pode fazer. Então, vocês passam por uma questão hierárquica, né? Sim, e o que tem, isso se agravou mais com o novo PGR, tá? Que coisas mais, antigamente não era assim, agora coisas que são de alto escalão, obrigatoriamente tem de passar por isso, depende da política da instituição para todo mundo. Mas, por exemplo, em relação ao trabalho infantil, de mover de políticas públicas, há várias investigações de cunho promocional contra os municípios. Para que vá lá, verificando quais são os focos de situação de vulnerabilidade, se antecipe. Né? Tente, junto com a MPE, criar o quê? Escolas de turno integral. Né? Estímulo de bolsas municipais e estaduais para que a criança permaneça na escola, para que ela preferência na aprendizagem. Pessoas adolescentes que estão em medidas socioeducativas, tenham prioridade na aprendizagem. Só que isso é feito em pequena escala. O que a gente percebe que ainda falta uma teia mais forte entre todas as instituições, seja a OAB, seja a MPE, seja o Conselho Tutelar, seja aqui na parte da assistência social, dos municípios que não têm oportunidades de trabalho, para que isso seja fomentado. Eu acho esse tema tão apaixonante, eu acho que a gente fica só enxugando gelo, que a minha pesquisa é sobre a obrigação da sociedade como um todo formar, aperfeiçoar as pessoas para serem incluídas na sociedade digital, porque a gente já entendeu que o estrago nos países periféricos do qual a gente... Mas a gente volta no primeiro ponto que você trouxe, que a gente só faz no Brasil alguma coisa quando toca no bolso.
Sim. Daqui a pouco a responsabilização pecuniária dessas grandes empresas potenciais dentro que elas são lucrativas, elas ganham lucro dentro do país, na exploração de trabalho aqui dentro, talvez, penso eu, uma sanção pecuniária obrigando elas a participarem de forma ativa nisso, seja uma das medidas a serem planejadas. Mas eu acho que depende também dos operadores do direito. Eu tenho muita esperança que os operadores do direito, quando estiverem com essas empresas, sejam elas de que porte for, tenham esse papel de prevenção, né? de Negociação. De ESG mesmo, de compliance, de due diligence, né? Então, assim, de poder colocar na cabeça do empresário de que ele faz parte de uma comunidade total e que todo ser humano teria de ter todos os direitos. E a gente sabe que economicamente não funciona assim, né? Deixando só Não, eu espero que eu tenha respondido. esse ponto. A gente observa hoje que a realidade brasileira é de iniciativa privada para que venha se dar a essas pessoas que estiveram nessas condições novas oportunidades, que é aquele exemplo ali que tu trouxe lá do Rio de Janeiro, da paróquia, né? Então, fora isso, não existe atualmente hoje nenhum meio institucional por parte de iniciativa do governo federal ou estadual. O próprio Cine, né, ele faz essa tentativa de comunicar o que existe. O que a gente discute é que ele não consegue dar conta, né, por vários motivos, né, porque o problema social é gigantesco. Sim. E eles estão todos meio que conectados. Então, se eu não trabalho a infância direito, eu vou redundar num adolescente e num adulto com sérios problemas de incursão no mercado de trabalho, e acaba girando, de novo, outro ciclo de pobreza, entendeu? Mas existe, é aquilo que eu falei, a gente falha muito, tanto o Ministério do Trabalho, como o Ministério da Previdência, eles já levantaram, eu já nunca mais sei agora que fala assim, mas a gente falha nessa, porque dá muito trabalho, e é caro. A Dinamarca deixa 2 anos, né? A pessoa, você não perdeu o emprego, não está mais conseguindo, fica 2 anos em treinamento, é outra coisa. Né? Então, é uma outra mentalidade. E é um treinamento que vai passar por uma alfabetização, né? Não é simplesmente o treinamento na Dinamarca é de outro nível. A habilitação da gente é do zero, né? No analfabeto, eu não sou analfabeto, você vê, ele não consegue interpretar um texto. Como é que dirá eu encontrar trabalho? E, Thaís, durante ali um período, desde 2017, teve assim números quase inexistentes do resgate. E desde o início do ano até do ano passado, 2022, tem um aumento significativo. Isso se deve a alguma coisa específica? Ao recebimento de verbas para poder fazer pelo Ministério Público do Trabalho. Ministério do Trabalho. Por quê? Porque eu já entrei em fazenda grávida de risco para resgatar pessoas, mas isso não se faz, né? Você precisa porque você pode ser morto, né? Então, assim, não dá para você entrar, eu já fiz, não faço mais, né? Tudo tem limite. Até para a instituição depois não consegue abarcar. Não, isso aí, depois você dá uma parada da definição, né? depois você fica Na base decente a todos. Porque você precisa de instituições junto, né? Você precisa do auditor para fazer a rescisão, para fazer a coisa andar na taxa burocrática que o policial federal tem competência. Isso, que tem carro adequado, né? Precisa de carro adequado para entrar em vários lugares, né? E não dá para entrar, por exemplo, em oficina clandestina, porque existe uma máfia, né? Existe muita coisa envolvida. Eu já atuei em parte sindical, que eu sofri ameaças pessoais, mas porque tinha tráfico envolvido, né? O trabalhista também, ele está do lado de outras coisas. O dumping social, ele então, complexo. Houve uma volta de um investimento, assim, a partir do houve um retorno de investimento, porque ele precisa de gasolina. Às vezes, a gente tem que passar multa para comprar carro, passar multa para abastecer, deixar no posto para o auditor poder, porque não tem, né? Ele sabe, não tem. O auditor não tem como ir. Então, assim, na região toda central, tem 2 auditores no Lajeado. Tem 2 fazendo o meio ambiente do trabalho. Coitado. Eles precisam, daí tem sempre que deslocar alguém, porque não se faz mais concurso para auditor.
Ontem eu estive na superintendência na região sul e eles fazem Pelotas, Rio Grande e Bagé. Nossa. Eles têm as Dois, só dois. então assim, é ficção, né? Ele vai fazer folha, ele vai fazer mensagem, ele não vai. Não consegue. Não tem como, a área E aí, a gente está denunciado na Convenção 81, porque diz que todos os países têm que ter fiscais do trabalho numa determinada proporção da população, e a gente está muito. E esses casos não ficam em centros urbanos, bem expostos, enfim. Tudo bem, aí você depende do concurso público, certo? Sim, Qual aí é? a gente tem ação. Eu, em Criciúma, Isso aí, eu ia te abri perguntar um qual é. inquérito junto com a MPF, mas eu tive a sorte de o procurador da República pensar da mesma forma, e a gente atuou para que fossem lotados mais auditores ali. E aí, por uma questão de conveniência do universo, vieram mais dois. Mas, se não, a gente pede no judiciário dizendo que a discricionariedade É da instituição. da administração pública, que o Poder Judiciário não pode interferir no direcionamento de servidores. Isso é uma jurisprudência já consolidada. Não, mas e eu aí acho a gente fica de mãos Mas atadas. é que eu acho que o caminho também não é do judiciário, porque o judiciário é limitado. Então, justamente pelas organizações internacionais que temos acesso, o Ministério Público pode denunciar o país direto. A gente está com a Convenção 81, que é a dos auditores, né? Tanto que eu não sei se vocês se recordam que tentaram limitar os poderes dos auditores, né? Tal, né? Então, tudo isso se consegue via pressão internacional, sabe? Porque a partir do momento que você limita o poder do auditor, a empresa se sente liberada para fazer o que ela quiser. Tem bons empregadores, tem muitos bons empregadores, mas tem aqueles que estão sempre tangenciando. Só para tu e para nossa organização, a gente tem dado Tá. E não tá nem cá. Bombou agora. Bom. Aí tem aqui Vou cansar o dedo. Tá, mas foi cansada da nossa olhada. Mas eu acho que a grande mensagem acho que foi passada, né? Então aqui tem como eu vou deixar o material, quem quiser pesquisar sobre o caso emblemático da cadeia produtiva do vinho, pode passar. Aí tem o termo de ajustamento de conduta, que é uma coisa muito bacana para quem estuda compliance, porque o setor, a parte forte da cadeia econômica, que são as vinícolas, assumiu a responsabilidade da cadeia. Então, isso é um marco para o Estado, né? Porque, olha, eu sou o forte da cadeia, eu não posso deixar que isso aconteça, né? Eu não posso, minha imagem está ligada é tudo dano reputacional, né? Não é isso, então foi por isso que eu falo, a gente foi muito criticado, né? Mas eu acho que o TAC ele evoluiu muito, que só esse reconhecimento de que eles são obrigados, são responsáveis a monitorar e responsabilizar, isso foi fruto de, a última audiência durou 8 horas. Né? Então, foi um debate acirrado. Seja os diretos, sejam os terceirizados, ou seja, toda a cadeia. E outra, quer terceirizar? Então, você vai terceirizar decentemente, ou seja, você vai analisar a capacidade econômica daqueles que você vai contratar. Ou seja, com aquela atividade que vai ser exercida, eu não posso pegar o caminho da esquina com 2 empregados. E nem posso pegar a empresa que atrasou o salário do terceirizado e deixar ele ganhar de novo a licitação, né? Que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez. Pois. Aí tá esse rolo que agora a minha colega vai falar hoje no jornal, né? Então, e toda a parte de princípios éticos, o TAC é muito bom em relação a isso. Então, se você não quer terceirizar decentemente, então primariza, né? Então, foi em relação que foi 8 milhões que a gente conseguiu no total, isso, claro, o valor mais considerável é em relação ao dano moral coletivo, e os danos morais individuais foi aquilo que se conseguiu para tentar solucionar no calor da discussão, mas todas as pessoas que foram resgatadas, elas podem, foi ressalvado que individualmente elas podem pleitear suas indenizações. E agora, o mais recente, né, foi da Fazenda de Arroz, que foram 82 pessoas, 11 delas eram adolescentes, os adolescentes perderam 2 dedos, né, vários estavam descalços, não tinham nem chinelo, estava aquela temperatura muito amistosa da Uruguaiana quando é quente, né, 40 graus. Então, sem alimentação, sem água potável, fazem necessidades fisiológicas no mato, né? E eles falaram que isso não era trabalho escravo, né? No primeiro momento, ontem a BASF, que acabou de ganhar um selo social, né? Não, e tá como selo social por responsabilidade social. Feio.
eles acabaram, né, realmente, e é porque daí ficou muita pressão da mídia, né, porque tem especulação, queria saber qual era a marca do arroz, e que nem culpado. Eu já acho engraçado que são todas, porque era na semente. Então, é um trabalho. E aí, claro, o Ministério Público foi com muito mais cautela, né, para soltar coisas para a mídia, porque também eles tentaram pressionar bastante, se vocês viram, né, a gente tem muita cautela no que vai responder. Pode passar. E aqui tá, aqui você também tem uma panela de pressão, e ali estão os agrotóxicos, ó, para as sementes. Tudo na mesma parede. Isso, pode passar. Ó, aí era o lugar onde eles comiam e deixavam as coisas deles. A panela estava ali, o fogareiro, e ali tá super área de vivência. Aqui também, para colocar suas vestimentas, né? Essa é a área, tá? A gente tem um caso histórico bem bacana para quem estuda período da ditadura, tá? Que é uma fazenda da Volkswagen, que é do Pará, que foi por várias vezes constatado o trabalho escravo lá, que se sabe, se tem as informações. E o pessoal do ABC tem uma ação, que eu acho que vocês viram, não sei se todos os ministérios públicos fizeram parte com a Volkswagen, na época de repressão contra as pessoas na época da ditadura, trabalhadores. Agora também tem essa ação tramitando. Trabalho doméstico, né? Se vocês viram que tinha uma senhora de 84 anos dizendo que queria voltar, ela não se sentia, ela nunca ganhou nada, ela não tinha nada, não, mas ela queria voltar para a patroa dela. Eu nunca fui para E é o consentimento da vítima é irrelevante, né, gente? Isso é uma coisa bem importante. Porque, mas a pessoa queria estar ali. Né? Aquela liberdade toda viciada. Pode contar. Aqui foi o caso da Zara, que em termos nacionais de cadeia produtiva, que já veio na toada, né, nos ensinamentos da OIT de responsabilidade da cadeia produtiva, esse da caso da Zara se discutiu por muitos anos. Primeiro teve em 2011 feito um TAC, que não era um TAC bom, e depois com a condenação no judiciário, em 2014, pode passar, que falou, é impossível aceitar a ideia de casar, eu não sabia o que estava acontecendo nas oficinas de costura e uma espécie de cegueira deliberada. E aí aqui, com a condenação, a gente consegue fazer um acordo bacana, que é esse 21/2017, pode passar, né? Que também começa a redefinir as obrigações e, quase parecido com o da vinícola, pode passar, a gente faz conceitos, que eu achei que esse TAC é bem bacana para quem pesquisa, porque, pode voltar, ele coloca, entende o que é cadeia produtiva de fornecimento, o que é empresa controladora, qual é a empresa prestadora. Então, esse TAC é bem importante por conta da parte conceitual também. E aí, para quem quiser olhar as outras tantas cadeias produtivas, assim, do gesso, não sei se vocês já viram, que tem no Recife, né? Em Araripe, né? Uma outra cidade, em Pernambuco, que as pessoas ficam todas brancas, elas têm o pulmão todo contaminado, uma coisa assim, horrorosa. Pode passar. Óleo de palma, tem problema de trabalho escravo, carvão vegetal, castanha, que você já deve ter visto, né? Que passa bastante, né? Na televisão, cacau, né, que tem todo um trabalho da OIT, fumo, né, que está bem perto daqui, né, que a gente tem sempre, ferro e aço. E aqui foi quando começa a mudar a questão da degradância, que a gente já falou. O TST reforma uma decisão do TRT dizendo que não tinha trabalho escravo porque tinha que ter ofensa à liberdade, e o TST veio e fala que constatação das condições degradantes de trabalho caracteriza prática de escravidão moderna, ainda que não haja restrição à liberdade de locomoção. E aí se consolida a jurisprudência nesse sentido da degradância. Pode passar. Pode passar. Os projetos que o TST está, né, junto com o MPT, que em relação ao tráfico de pessoas e trabalho escravo, foi colocado em todos os aeroportos, não sei se vocês lembram, Liberdade no Ar. Né? E o que se espera hoje é a regulamentação do 243, que eu acho que seria uma medida extremamente importante, que é a retirada das terras de quem, onde for flagrado o trabalho escravo, que ainda a gente não tem. Então tem o PGR, pode passar, que foi com a emenda de 2014. O PGR tem uma ação de consolidade por omissão, tramitando, que é o relator Luiz Fux. E agora, recentemente, depois da caso do vinho, a DPU ingressou com mandados de injunção, que deu prevenção com o Luiz Fux, né, também.
E aí ela pede que seja aplicada, assim como teve em relação à lei de greve dos servidores públicos, se aplicava, a lei da iniciativa privada, enquanto não foi regulamentado, aqui também, nesses mesmos moldes, aplicar a lei 8.257, que já é usado para expropriar terras de cultivo legal de plantas psicotrópicas, também nesse caso de trabalho escravo. Vocês imaginem a pressão, o lobby no Congresso com a bancada ruralista, né? É uma coisa muito difícil de passar. E aí, para quem quiser ver outros filmezinhos para se aprofundar, eu coloquei no material já os links. Pode passar. Ó, o ciclo do trabalho escravo contemporâneo, esse videozinho é curto e ele explica esse problema de inserção repetida na mesma flagelo social. Pode passar. Esse documentário é bem bacana. Todos os documentários que vocês já viram carne e osso, né? Os documentários da MG, outra é bem legal, que é Correntes. E aqui, tudo que eu fiz depois é a construção do trabalho degradante e valor da dignidade humana, que acho que todo mundo entendeu qual é o nosso conceito, né, de trabalho escravo também, que alberga também esse conceito. E aí tem vários slides sobre isso, e tem gente aqui que sabe muito mais que eu em relação a direito constitucional. Era isso, gente. Já tinha. Um monte. Mas presente, se tem mais alguma dúvida, a minha primeira dúvida é esse material será? Oba! Eu não sei, como vocês quiserem, posso mandar lá para mandar no grupo. Pode? É que eu fui mandando para ela e eu cortei porque tinha muito gráfico. Ela ficou triste, eu adoro gráficos, assim, mas não vai dar tempo. Pode nos mandar a questão expandida, tá? Só uma questão. A gente está falando muito na situação de pessoas com uma escolaridade também baixíssima e etc e tal. Mas no primeiro dia de aula da metodologia, eu levantei uma questão até com a senhora que me chama, eu fico ainda na minha cabeça, não tenho uma resposta, refletindo a respeito, a questão do, por exemplo, do enfermeiro, da enfermagem. Existe uma luta, que eles querem inclusive aumentar o piso, porque existe um piso muito baixo. E assim, onde você for, para qualquer lugar do país, como trabalhar como enfermeiro, técnico em enfermagem, vai ser mais ou menos aquele piso salarial, condições altíssimas de horário de trabalho, de salubridade, etc e tal. E às vezes eu fico na minha cabeça, quando estou lá com meus filhos, pensando, será que isso não se assemelharia a uma espécie também de trabalho análogo à escravidão? Mas falando sobre jornada exaustiva, né? Também, e o salário que é baixíssimo, o piso salarial deles no país é baixíssimo. Eu ia chegar nessa parte ali que em relação que a gente não pode desconsiderar que existe um juízo de ponderação e proporcionalidade, mesmo com todas essas diretrizes na hora de que se vai fazer um enquadramento ou não de trabalho escravo. A gente recebe muita denúncia. Eu sou coletor de lixo, sou um escravo, né? Ou esse de enfermagem, eu trabalho que nem um escravo, eu trabalho 14 horas, não tem intervalo. Isso tem que passar por um filtro de juízo de ponderação, né, e razoabilidade, e proporcionalidade, porque nesses casos, eu pessoalmente acho que não se enquadram, nesses quadros de situações que ultrapassam, sim, o que está na legislação. Mas enquadramento de trabalho escravo, daí a gente corre um risco de banalizar o enquadramento, né? Então, existe sim, a gente tem que fazer esse filtro. A gente recebe muito isso, né? Jornada exaustiva, eu nunca fiz, eu nunca vi só em relação à jornada exaustiva. Ele fazia parte do pacote, tá? Eu acho que isso talvez seja mais comum as alegações em países tipo a Coreia do Sul, que agora quer permitir uma jornada de 52 horas. Tem 40, mas eu quero permitir mais 12, né? Eles têm uma jornada de 40, eles querem de 52 para 69, né? Eles têm de 52, a proposta nova para poder fazer mais 29 horas de hora extra. Tem um filme muito interessante que mostra como as pessoas acabam se inserindo dentro do contexto de retirada da própria consensualidade do que se entenderia como um trabalho decente, ou saindo do trabalho análogo ao escravizado, que é os 7 prisioneiros da Netflix, não sei se tu viu. Eu só vejo Galinha Pintadinha. Só Galinha Pintadinha. Esse filme não tem. Eu também estou começando a gostar. Não, esse filme é fenomenal, porque ele mostra como funciona o truck system moderno no trabalho brasileiro. Acho que aquela pessoa que acaba com promessas de grande ganho e de sustentar a própria família, que mora no interior, se muda para um centro urbano, para um grande centro industrial, e lá vai trabalhando, não consegue sair do lugar, tem os seus ganhos
descontados por causa de alimentação, higiene, etc. E depois de um tempo vê que nada daquilo que foi prometido vai acontecer e não consegue mais se desvincular. É o caso que tu falou Da liberdade viciada. Exatamente como é o trabalho escravo. Para quem não é da área, consegue. Mas o que é o trabalho na aula escravo? Eu explicava, não entendia. Então, o cara assiste esse filme, Sete Prisioneiros, que a gente consegue. É bem E ilustrativo. o gato é um gato mesmo, que é o Rodrigo Santoro, o vilão. É. É o. Ah, então, que legal. A arte a serviço, né? Mas era isso, gente. A mensagem, sabe, que